Viver em uma grande mansão perto da praia, dezenas de carros esportivos na garagem, uma mulher sexy e bonita, 5 filhos altos, fortes e inteligentes, liberdade geográfica para viajar quando quiser, jato particular, uma família grande, ah, amar os nossos pais, amar a Deus, hum, ter um corpo forte, ter uma saúde física impecável e no topo de tudo isso só ter apenas 28 anos de idade, com muito tempo pela frente para ainda aproveitar a vida e aproveitar, desfrutar de tudo que ela tem a oferecer. Esse provavelmente seria um cenário de uma vida perfeita, exceto que não pode ser aplicado à vida real. Pelo menos isso é o que eu penso. No outro dia, eu fui organizar um evento na casa de um senhor. Ele estava a completar 50 anos de idade. O nome dele era Sérgio. E eu cheguei na casa dele. Ele tinha uma grande casa, tinha 2 filhos, tinha uma mulher, ahm, tudo bem organizado, tinha uma piscina atrás de casa, tinha um espaço grande e convidou cerca de 70 pessoas para o seu aniversário. Quando eu vi o Sérgio pela primeira vez, ele parecia ser uma pessoa da classe média, de que aquelas pessoas que trabalhavam na função pública e pronto. E depois, quando terminou a festa, a minha visão sobre ele mudou radicalmente. Mas vamos por passos. A mulher do Sérgio era muito simpática, ahm, e os filhos deles também, simpáticos e educados. E depois de eu ver isso, eu pensei: isso parece ser uma vida perfeita. Então, conforme o tempo foi passando, ahm, fui explorando cada vez mais. Eu comecei a ver o carro do Sérgio, não era um carro de alto nível, eu acho que era um Ford, qualquer coisa. E comecei a andar mais pelo quintal do Sérgio e comecei a conviver mais com a família dele. O que é que eu comecei a perceber? Que o Sérgio parecia um pouco agitado, pela forma que ele respondia à mulher, respondia à mãe, que também vive na casa dele. E eu comecei a notar o comportamento dele e pareceu que ele estava um pouco assim agitado na vida. E conforme o tempo foi passando, isso foi sendo mais evidente. E também ele foi bebendo alguns copos, então a sua verdadeira personalidade começou a revelar. E provavelmente o Sérgio fez um empréstimo, construiu a casa, está a viver com mulher e filhos e está condenado a pagar esses empréstimos até velhice. E eu pensei, interessante. Mas seguindo, grande casa, convidou 70 pessoas, amigos, estavam lá a sorrir, etc. Depois, quando fomos cantar os parabéns para o Sérgio, ele tentou beijar a mulher, mas entretanto houve qualquer fricção ali que eu não cheguei a perceber, pronto, eu não cheguei a perceber. Então eles pareciam um casal que não era assim tão próximo. E quando isso aconteceu, eu percebi que eles não tiveram muita interação ao longo de todo o evento. Eles eram homem e mulher, sim, mas eles não pareciam ter aquela conexão. Isso foi mais óbvio naquele momento. Então o relacionamento provavelmente não estava a andar bem. Então eu comecei a ver diversas falhas no estilo de vida de Sérgio. E a minha percepção inicial de que talvez aquela fosse o ideal de uma vida perfeita, eu comecei a questionar. E no final de tudo isso, eu cheguei à conclusão que não era a vida perfeita. Não era o cenário de uma vida perfeita. Então eu perguntei para mim mesmo: qual seria o cenário de uma vida perfeita?
Será que é aquele que eu descrevi no final? E mesmo na minha tentativa de descrever o cenário de uma vida perfeita, eu sei que faltou alguma coisa. Então, qual seria a vida perfeita? Então, eu comecei a criar várias possibilidades de como seria a vida perfeita. E eu tive como exemplo o Sérgio, um milionário que tem uma casa, tem uma mansão, é rico, tem milhões na conta. Ah, mas não bate certo. Ele não pode ter tudo isso e ter um relacionamento perfeito porque ele estaria muito ocupado a tratar do negócio. Então, uma pessoa que aventurou o mundo, viajou o mundo, conheceu diversos lugares, etc. Mas isso também não pode ser o cenário de uma vida perfeita, porque aí ele não teria tempo para ter uma família e ter filhos para dar continuidade à sua linhagem. Então isso também não podia ser a vida perfeita. Eu tentei pensar em outro. ah, Tentei pensar em outro exemplo. Ter uma mulher, ter um filho, ter uma grande casa, não ser muito rico, mas não ser muito pobre. Mas isso também exigia trabalho. E talvez depois de um tempo ia surgir aquele arrependimento da necessidade de que todos nós temos, de que talvez ter mais mulheres, ou ter mais dinheiro, ou de que nós não exploramos muito bem o nosso potencial. Então, esse também não seria a vida perfeita. Então, qual seria o cenário de uma vida perfeita? Depois de criar várias possibilidades, eu percebi que pode até existir o cenário de uma vida perfeita, mas ele não pode ser aplicado à vida real. Ou seja, sempre vai existir sacrifício. Se você decidir sacrificar a tua juventude para trabalhar, ficar rico no futuro, quando você for rico e tiver tudo que você deseja, você vai estar arrependido e que você não aproveitou bem a juventude. E é o que muitos milionários provavelmente disseram. Acho que foi Warren Buffett. Eu não sei se foi Warren Buffett ou até estou a falar em inglês. Ou outro que disse que ele trocaria todo o dinheiro somente para ser jovem novamente. Alex Hermoso também disse algo parecido. Quando ele tinha 20 anos, ele queria ser rico. Agora que ele é rico, ele daria tudo para voltar a ter 20 anos. Ou seja, houve sacrifício. E se você aproveitar a juventude, sair com os amigos, para bebedeira, talvez viajar o mundo, quando você tiver por aí 40 anos, 50 anos, você vai estar com dívidas de empréstimo da casa que você construiu, assim como o Sérgio, e vai estar arrependido porque que você não começou a trabalhar mais cedo, a investir no futuro mais cedo. Então, sempre vai haver sacrifício. E de uma forma geral, ou você sacrifica o presente pelo futuro, ou o futuro pelo presente. Mas de qualquer forma, você vai ter a sensação de que podia ter sido diferente quando você conseguir aquilo que uma vez pensou que iria mudar a tua vida e que iria te fazer feliz. E é exatamente por isso a importância de inteligência emocional, porque você deve aprender que, independentemente da escolha que você fazer, você nunca vai ser feliz, completamente feliz e completo. E nós temos que, desde cedo, principalmente jovens, escolher o que é que nós queremos sacrificar para outro, porque a tua vida vai ser resultado daquilo que for mais importante para você. Se o mais importante para você é aproveitar a vida, sair, beber uma cerveja, ir para a festa, então a tua vida será resultado disso. E o resultado disso é que no futuro talvez você não possa não ter uma finança assim tão boa.
E se prioridade para você é garantir o futuro, você vai passar toda a juventude a trabalhar, a esforçar para ter segurança financeira no futuro, mas quando chegar lá, você vai arrepender porque não aproveitou os anos que você tinha energia, tinha vitalidade. Então, sempre vai haver sacrifício. E o cenário de uma vida perfeita, como eu disse anteriormente, pode até existir, mas não pode objetivamente ser aplicado à realidade. Ou você sacrifica isso por aquilo, ou aquilo por isso. Não existe outro caminho.